pedir para vocês na segunda-feira, na nossa atividade complementar do mini dicionário historiográfico, né? Que foi sobre bandeiras, entradas, monções, bandeirantes, né? Então, isso, e eu lembro que semana passada eu comentei com vocês que seria esse o conteúdo dessa semana, né? Pois bem, essas expedições, né? Todas essas três são expedições que aconteceram no período colonial brasileiro. Esse período que a gente ainda está estudando. Então, a exploração do açúcar, a escravidão, entrada das bandeiras, monções e tudo mais, tudo isso ocorre nesse período histórico do Brasil, que é quando nós somos colônia de Portugal, né? Período do Brasil colônia. Então, nós tivemos essas três expedições durante esse período, né? As entradas, as bandeiras e as monções. Apesar de serem três expedições, cada uma tinha um objetivo e tinha uma diferença uma em relação à outra, tá bom? Mas eram essas três que juntos formavam essa expedição de colonização ali do Brasil, de exploração, na verdade, do Brasil dentro daquele contexto, tá bom? Primeiro deles, as entradas. Aliás, apesar de estar escrito entradas primeiro, a gente vai estudar as bandeiras. O que foram as bandeiras? O que vocês pesquisaram aí no caderno de vocês como conceito? Quem tem acesso aí, quem fez um caderno, tiver com um caderno próximo aí, pega aí e me fale aí, o que vocês pesquisaram, o que eram as bandeiras? Ninguém conseguiu achar o que eram as bandeiras? As bandeiras Tá, é a beleza. denominação dada aos sertanistas do... Não, peraí. Tá, tô esperando. Entradas e bandeiras são designações convencionais de diversas expedições organizadas e compostas por membros da sociedade civil brasileira. Professor? Isso, beleza. Oi, Matheus. Meu Deus, olha, tá mal bugado. Eu tive que entrar agora de novo porque a internet aqui de casa caiu. E eu não sei o que é, mas toda sexta e quinta-feira essa luz fica caindo. Eu já tô com raiva tem que dessa ficar luz. voando. Aí eu saio por causa da internet, Da tá internet. Não, tá, tranquilo. Aí eu vou continuando, depois eu vou fornecer a gravação da aula de hoje para vocês verem a explicação. Quem por acaso tiver caindo energia, a internet em casa, aí eu mando o link e vocês acessam depois a gravação, tá bom? Vamos lá, então. Bandeiras e expedições bandeiras e entradas eram expedições de exploração do Brasil, só que cada uma vai ter um objetivo diferente. Primeiro, os fatores que vão favorecer as bandeiras, né? Nós tínhamos uma crise na economia do açúcar, ou seja, a exploração do açúcar já não estava mais fornecendo tanto dinheiro quanto fornecia antes, né? Antes, Portugal estava enriquecendo muito com a plantação de cana-de-açúcar no Brasil. A venda e o refino do açúcar lá na Europa estava gerando muito lucro para a coroa portuguesa. Só que eles estavam começando a perder, então, um pouco desse dinheiro aqui no contexto da exploração do Brasil. Outro fator importante é a necessidade de São Paulo de inserir-se na economia metropolitana. Ou seja, São Paulo queria engrandecer um pouco a sua participação política no Brasil, aqui na administração do Brasil. Outros fatores que vão favorecer as bandeiras também será a busca de riquezas minerais para superar os déficits da balança comercial. Então, queria buscar ouro, prata, para você superar a perda, o prejuízo econômico que estava tendo com a exploração do açúcar, né? E aí, a gente vai ter a ação dos paulistas, né? Principalmente, por isso que a gente fala que as bandeiras, basicamente, eram expedições dos paulistas. Paulistas que eu falo são pessoas que nasceram no estado de São Paulo, tá bom? Naquela época, que era província, na verdade, província de São Paulo. Então, eles buscavam essas riquezas e tudo mais dentro do contexto nacional. Querendo ou não, muitos acabaram expandindo os seus territórios de forma inconsciente. Que a partir do momento que eles começaram a desbravar o interior do Brasil, eles começaram a alargar as fronteiras do Brasil português. Lembrando que o Brasil de Portugal, ele seria bem menor do que ele é hoje. O Brasil de Portugal seria basicamente do litoral até uma linha que passava em cima do estado de Goiás. Mas, com as bandeiras entradas, as fronteiras do Brasil foram aumentando para o interior. E aí começaram a surgir os outros estados brasileiros dentro desse contexto, tá bom? O que vai acontecer, então? As bandeiras eram expedições de particulares. O que isso quer dizer, professor? Pessoas
né, paulistas, fazendeiros próprios, pagavam essas expedições para explorar o interior do Brasil, buscando ouro, buscando prata, buscando índio que havia fugido, escravos que haviam fugido, né, e tudo mais. Então, essas bandeiras eram expedições de particulares. A coroa portuguesa não financiava, ou seja, não dava dinheiro para essas expedições. Ela vai financiar outro tipo de expedição, que serão as entradas, tá? As duas, então, principais expedições que nós tínhamos naquele período eram as entradas e bandeiras. As entradas eram expedições oficiais da coroa portuguesa, então a coroa portuguesa que pagava os paulistas ou outros fazendeiros de outras províncias para explorarem o interior do Brasil, eram formadas por militares, né? E tinham mais basicamente a ideia de ir até o Tratado de Tordesilhas, né? Ou seja, explorar o interior do Brasil até o limite do Tratado de Tordesilhas. As bandeiras não. As bandeiras eram expedições de particulares, ou seja, não tinha envolvimento da coroa portuguesa, era formado por civis, ou seja, fazendeiros, sem ser militares, e eles iriam ultrapassar as fronteiras do Tratado de Tordesilhas, ou seja, explorando ainda mais o interior do Brasil, aumentando assim as nossas fronteiras e invadindo o território que pertenceria, na verdade, à Espanha. Então, querendo ou não, Portugal, aqui no contexto da colonização do Brasil, roubou um pouquinho do território espanhol. Parte do Brasil pertenceria à Espanha. Se tivesse seguido as regrinhas bonitinhas do Tratado de Tordesilhas, parte do Brasil pertenceria à Espanha. Só que Portugal, malandro que é, pegou essas expedições, as bandeiras entradas, e começaram a ir para o interior do Brasil. Então, qual a diferença primordial de entrada e bandeira? Entrada, você vai explorar por explorar, marcar território para a coroa portuguesa. Então, quem financiava era a coroa portuguesa. As bandeiras era a busca de metais preciosos, ouro, prata, mercadorias, buscando também índios fugitivos, né, escravos que haviam fugido. Essas bandeiras eram financiadas por particulares, ou seja, as pessoas pagavam as próprias expedições. Não tinha ajuda da coroa portuguesa, tá bom? Perguntinha bônus para vocês. Por que as bandeiras tinham esse nome? Eu acho que é por causa dos bandeirantes. Isso. Quem fazia parte das bandeiras eram os bandeirantes. Beleza. Mas por que as bandeiras tinham esse nome? Por que essas expedições se chamavam bandeiras? Eles marcavam com bandeiras? Isso mesmo, como eu falei, é bem lógico. Porque na frente dessas expedições ia um índio ou ia alguém segurando uma bandeira bem grande, que era para marcar, né, que ali tem uma expedição, para as pessoas que estiverem longe conseguirem enxergar a expedição passando, quem vai querer se aproximar, quem por acaso saía para ir buscar uma coisa, para ver onde é que as pessoas estavam para ir ao encontro. Então, na frente dessa expedição, ia uma pessoa segurando uma bandeira bem grande. Por isso que essas expedições se chamavam bandeiras, né? Porque as bandeiras iam passando para o interior do Brasil. E aí, quem participa das bandeiras vai se chamar bandeirantes. Então, quando vocês escutarem esse nome bandeirantes, saibam que eram as pessoas que participavam da expedição das bandeiras, tá bom? Alguns bandeirantes famosos, né, vão, hoje em dia, como é que se fala, serem homenageados com estradas, praças, municípios, bairros do estado de São Paulo. Por exemplo, uma importante rodovia que conecta o estado de São Paulo ao Rio de Janeiro é a rodovia Raposo Tavares. Não sei se vocês já ouviram falar isso no jornal, já escutaram esse nome. Raposo Tavares foi o nome de um dos bandeirantes desse período colonial do Brasil, né? Voltei. Beleza. E aí vamos seguindo aqui, então. Bandeiras e entradas. Qual é o objetivo das bandeiras também? Prender índios, né, que haviam fugido, né? Prendê-los para a escravidão e capturar novos índios também para trabalhar como escravos, né? Era formado por várias famílias, as bandeiras, às vezes conectava várias famílias que se juntavam na busca desses metais preciosos ou na busca desses índios que haviam fugido, tá bom? Eram formados também por homens brancos e mamelucos, ou seja, uma mistura, né, que nós tínhamos naquele período, já que começavam a ter as relações afetivas aqui no Brasil, né? Então, o branco europeu começava a se envolver com os índios, que também se envolviam com as pessoas vindas do continente africano. Então, começava a ter a mistura do que é o brasileiro hoje em dia, né? Muitos índios eram utilizados como transporte. Desculpa, também, professor. como guias. A minha aula aqui desconectou, tá? Aí eu entrei. Ah, não, tranquilo. Beleza?
Bom, aí nós vamos também ter um problema com os jesuítas, porque boa parte dos bandeirantes queriam capturar os índios que haviam fugido, e os índios não podiam mais ser utilizados como escravos, como determinava uma regra da Igreja Católica. Então, por isso que a gente vai ter esse choque com os jesuítas, porque os jesuítas queriam proteger os direitos dos índios de não serem escravos, enquanto que alguns portugueses queriam tornar, alguns paulistas queriam tornar esses índios novos escravos dentro daquele contexto, tá bom? Então, essas são basicamente o contexto dessas expedições que aconteceram aqui no Brasil naquele período, né? Nós temos aqui o mapa do Brasil, né? Aqui nós temos a divisão do mapa do Brasil com o meridiano da Tordesilha, né? A linha do Tratado de Tordesilhas. Podem ver que o Brasil de Portugal seria mais ou menos do estado de Goiás até o litoral. Isso aqui seria o Brasil de Portugal. Com as entradas e bandeiras, vocês podem ver aqui pelas setas no nosso mapa, né? Que essas entradas e bandeiras, elas começam a ir para o interior do Brasil. Elas começam a aumentar aí para o interior do Brasil. Esse território aqui todo pertenceria à Espanha. Então, Portugal começa a invadir o território espanhol, começa a ir investigar, explorar o interior do Brasil, que pertencia naquele período à Espanha. Então, é uma invasão, entre aspas, né? E essas linhas aqui são as rotas das principais bandeiras que ocorreram no século XVII e também no século XVIII, tá bom? Então, pode ver que muitos partiram de São Paulo. São Paulo está bem aqui, ó. Então, várias rotas saíram aqui do estado de São Paulo. Outras saíam de Salvador, que era a antiga capital, que era, aliás, a capital até aquele momento, né? Então, saíam de Salvador. Outros saíam de São Paulo. E alguns saíam aqui também do Nordeste do Brasil, tá bom? Aí vocês falam, professor, mas tem uma linha azul bem aqui no Amazonas, ó, tudo mais, ó, que até é a rota do Raposo Tavares, como eu falei para vocês, um dos bandeirantes mais famosos. Só que essa rota, vocês podem ver que ela começa no estado de São Paulo. Então, o Raposo Tavares saiu de São Paulo com a sua, né, vamos dizer assim, com a sua expedição, rodou aqui os estados que hoje são Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, passando aqui na pontinha do Acre, passando por Amazonas, chegando até o Pará. Tudo isso o Raposo Tavares atravessou com sua expedição. Buscando, lembrando que é sempre buscando ouro, prata, prender índios que haviam fugido do trabalho escravo, tá bom? Nessa captura toda, tá bom? As entradas não tinham muito esses objetivos de capturar índios e nem de procurar ouro e prata. As entradas tinham o objetivo o quê? De marcar território para a coroa portuguesa, né? A coroa portuguesa era dona de tudo isso, mas não havia ainda explorado, vendo o que tinha ali de valor que pertenceria à coroa portuguesa. Então, essas expedições chamadas de entradas fizeram com que se entrasse para o interior do Brasil buscando marcar o território português. Por isso que tem esse nome, entradas, no sentido de entrar para o interior do Brasil. Bandeiras é por causa das bandeiras que iam à frente de cada uma daquelas expedições, tá bom? O que vai acontecer? Muitos vão ser contratados pela coroa portuguesa e também vão trabalhar por conta própria nessas expedições. Então, iam investigar pedindo, vamos dizer assim, eles iam investigar em nome da coroa portuguesa, mas procurando também ouro e prata que beneficiava eles mesmos, né? Tentando também sempre recapturar negros aquilombados, ou seja, que haviam fugido dos trabalhos, né? Haviam fugido das fazendas, e também indígenas que poderiam ser escravizados também. Era chamada de guerra justa, né? Porque, querendo ou não, eles se sentiam donos dos escravos, então eles tinham o direito de poder recapturá-los para trabalhar forçadamente, né? E aí, Palmares, o Quilombo dos Palmares, foi um dos que mais foi bombardeado, né? Destruído nessa tentativa de recapturar, de reescravizar aquelas pessoas daquele período. Nome, então, de bandeirantes mais famosos, né? Domingos Jorge Velho, Matias Cardoso de Almeida, Fernão Carrilho, Raposo Tavares, tá bom? Então, esses são o sentido maior dessas expedições de aprisionamento de indígenas e de escravos fugitivos, tá bom? Palmares, no mapa, tá bem aqui, ó, essa bolinha rosa. Vocês conseguem enxergar bem aqui no Nordeste brasileiro. É a região de Palmares, onde ficava o Quilombo dos Palmares, tá bom? Bom, as bandeiras, elas buscavam essas riquezas minerais, né? Tinha um estímulo também da coroa portuguesa, então a coroa portuguesa também ficava interessada no encontro de ouro e prata, tanto que vai acontecer que eles vão encontrar a região de Minas Gerais, né? Hoje o estado de Minas Gerais, naquela época era uma região muito rica em ouro, então vai ter uma corrida da galera indo para a região de Minas Gerais para fazer essa exploração do ouro.
Com isso... Então, por isso que ele tem esse nome de Minas Gerais, por causa que tinha muitas minas lá? Isso mesmo, por isso que o estado recebe o nome de Minas Gerais, por causa das várias minas de ouro que havia naquele período, né? Que hoje em dia quase não tem nenhum, porque foi tudo explorado naquele período, né? Tanto que teve um aumento populacional, porque vários portugueses e europeus vão vir para o Brasil sabendo dessa história que aqui tinha um território que era rico em ouro. E aí começa então a fazer essas escavações, essas explorações em busca do ouro. Tanto que é nesse período que a capital, logo depois, vai ser transferida da cidade de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. Qual era o objetivo de trazer a capital para o Rio de Janeiro? Para ela ficar mais próxima das Minas Gerais. Que era o que estava dando mais dinheiro naquele momento, era a exploração do ouro. Então é bom a capital, o governo estar próximo de onde se faz essa exploração do ouro, porque aí você pode controlar ainda mais, não sair perdendo nenhum dinheiro, nem nada do tipo, tá bom? Nesse tipo de exploração do ouro, né, os nomes mais famosos, né, os líderes dessas bandeiras eram Fernão Dias Paz, Borba Gato, Pascoal Moreira Cabral e Bartolomeu Bueno da Silva, né, o Anhanguera. Anhanguera que hoje batiza até um rio importante que a gente tem aqui na região do Mato Grosso, com o estado de Goiás e tudo mais aqui. Então, querendo ou não, a galera aí que, por mais que fizesse coisas meio desagradáveis, como prender índios, né? Acabavam matando muitos índios também nessas expedições. Esses nomes acabaram sendo perpetuados e homenageados em algumas coisas. Não sei se vocês acompanharam, mas até as pessoas um dia desses queriam destruir a estátua que tinha de Borba Gato em São Paulo, né? Porque como é que você vai homenagear, então, um bandeirante que foi o responsável por matar centenas de índios e tudo mais? Assim como também a questão de Raposo Tavares também homenagear hoje uma estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Como é que você bota o nome de uma estrada, o nome de uma pessoa que matou uma boa quantidade de índios no Brasil? Então, essas questões todas a gente discute hoje em dia, que é a herança colonial do Brasil. Falta uma terceira e última expedição que eu não falei até agora. O que foram as monções? As monções, e não mansões, tá? Não é com A, é com O. Monções eram essas mesmas expedições de buscar ouro, de buscar prata, de buscar índio, de buscar escravo, só que pelos rios. Então, eram expedições fluviais, eles iam de barcos e tudo mais, capturar esses índios, procurar ouro, procurar prata, através da utilização dos rios e dos barcos, navegando, tanto do Porto Feliz, o Rio Tietê, até rios que conectam com o estado de Mato Grosso e tudo mais. Então, a ideia também era utilizar os rios como transporte para as minas de ouro, né, como falei para vocês, e abastecimento, né, dos povoados auríferos, né, abastecer no sentido de levar comida, levar água, então se levava pelos rios. Então, essas eram as monções, eram essas expedições fluviais, né, procurando ouro e prata pelos rios, né, e tudo mais, e abastecendo pequenos povoados de exploração de ouro que não tinham acesso a comida nem nada, tinham que chegar pelos rios. Então, também se levava comida através da navegação nesse sentido, tá bom? Mas, professor, Oi, de onde veio essa ideia de chamar essa exploração fluvial de monções? Tem uma origem do termo, Matheus. Agora eu só peço desculpas porque eu não lembro, mas é porque o termo monções significa alguma coisa relacionada à água, tá bom? Geograficamente, monções é outra coisa, é uma coisa de nuvem, se não me engano. Mas monções, como expedição, tem uma origem por causa do nome. Aí eu vou ficar devendo, mas na próxima aula eu trago sem falta o porquê do nome, tá? Tá bom, tá bom. Tá, aí beleza. Quais são as consequências, então, dessas expedições do período colonial brasileiro? A gente vai ter um aumento primordial, como está bem aqui no... Opa, isso foi voltar aqui. Aqui, ó. A gente vai ter um aumento de 2/3 do território brasileiro, né? O território brasileiro, então, vai aumentar o seu tamanho, né? Em qual sentido? O Brasil, como eu falei para vocês no mapa, seria bem pequeno, né? O Brasil de Portugal. Então, com essas expedições, as entradas, as bandeiras, as monções, a gente tem um aumento do território do Brasil. Então, o Brasil começa a ter esse território do tamanho que ele é hoje, como nós bem conhecemos, tá bom? Então, tem essa expansão geográfica. Nós vamos ter um conflito com os jesuítas, portugueses e espanhóis, porque os jesuítas não queriam permitir a escravidão indígena, né? Como os portugueses e os paulistas queriam utilizar, né?
Outras consequências vai ser a conquista de regiões sem povoar, ou seja, você vai chegar no lugar, vai conquistar, mas não vai montar ali uma família, nenhuma comunidade, nem nada do tipo. Vai ter o surgimento de pequenas vilas no Brasil, vilas famosas até o dia de hoje, que hoje se tornaram município. Por exemplo, a Vila Rica, hoje é um grande centro cultural em Minas Gerais. E outras vilas assim pelo Brasil surgem naquele período, né? A população do Brasil começa a ficar cada vez mais mestiça, o que isso quer dizer? Mais misturada, né? A gente começa a ter relacionamento entre indígena, africano, brasileiro, português, todo mundo começa a se misturar aqui dentro do Brasil, e nós vamos ter, infelizmente, o extermínio de várias comunidades indígenas durante esse processo dessas exploração do interior do Brasil, e também... Tá bom? E também tornando esses índios escravos como um todo, tá bom? Mas a consequência mais primordial é o aumento do território brasileiro, né? O aumento de 2/3 do território brasileiro, tá? Matheus, eu dei uma pequena pesquisada aqui enquanto eu explicava para vocês. Monções, o termo da expedição Monções tem essa origem, esse nome, porque monções é uma condição climática, como é que se fala? Que é a cheia dos rios, quando os rios aumentam de água, né, tamanho, né, de nível, né, nós temos um fenômeno geográfico que se chama monção. E aí, por isso que as monções têm esse nome, né, porque utilizavam as cheias dos rios, quando os rios enchiam de água, para você poder fluviar, caminhar para o interior do Brasil. Ah, tá, entendi. Tá então é interessante. Parece Tá, um tempo. Parece Professor. Oi, Luiz. E, Luiz tipo ou Davi? assim, Não sei quem perguntou. Luiz, quando tipo, os rios secavam assim, Aí não existiam essas expedições fluviais, né? Não existiam as monções, as pessoas iam por terra, aí era a entrada ou bandeira, tá bom? Porque como é que ia navegar esse rio? Basicamente isso, aí eles ficavam esperando os rios encherem novamente para continuar a viagem através das embarcações. As monções foram expedições menores, tá, turma? As maiores foram bandeiras e entradas. As monções foram em menor quantidade, né? O que mais teve envolvimento, né, participação, foram nas entradas e bandeiras mesmo, principalmente nas bandeiras, né? As bandeiras foi o movimento que mais levou pessoas ao interior do Brasil, a explorar o interior do Brasil como um todo, tá? Alguma pergunta, turma?